Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 26 de julho. Hoje a Igreja celebra São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. E aqui no Brasil celebramos o Dia dos Avós. Neste dia da festa de São Joaquim e Santa Ana, celebremos a memória e exaltamos as virtudes dos pais da Virgem Maria. Deus foi providente e, conforme o seu desígnio, a vinda de seu Filho Jesus, nascido de Maria, São Joaquim e Santa Ana estavam no plano divino, que sempre escolheu as pessoas simples como colaboradores fiéis de seu reino. Hoje colocamos, portanto, no coração de Deus os nossos avós, juntamente com as nossas preces e orações e, sobretudo, nossa gratidão e o amor a todos eles e elas, que vivem ou os que já faleceram, para que possam gozar eternamente da felicidade junto de Deus. E nós vamos meditar hoje no Evangelista Mateus, no capítulo 13, os versículos de 16 e 17. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje afirma: em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus dizia a seus discípulos que muitos não aceitaram sua doutrina porque se fecharam e se fecham à graça de Deus, que os poderiam iluminar e dar-lhes entendimento. Poder compreender e aceitar o Evangelho é uma graça especial. É um favor que Deus nos faz. Nós que ouvimos e aceitamos o anúncio final da salvação, somos todos felizes, até invejados por todos os justos do passado que não tiveram a mesma oportunidade. Despertamo-nos, pois, para o tesouro da palavra de Deus e da graça divina. O Evangelho de hoje, Jesus contrasta as gerações anteriores, como a dos profetas de outrora, e a geração dos discípulos que, graças à revelação do Filho de Deus, teve acesso ao mistério, até então escondido. De certo modo, tal privilégio ainda permanece atual, pois nós nascemos em ambiente cristão, enquanto milhões de pessoas ainda desconhecem o Salvador. Basta considerar que apenas 6 nações, ou seja, Índia, China, Japão, Indonésia, Bangalore e Paquistão, somam 48% da população do planeta, mas apresentam um percentual de cristãos em torno apenas de 2,5% de seus habitantes. Enquanto nós fomos mergulhados no Jordão
de nosso batismo. Os hindus, por exemplo, são mergulhados nas águas do Gange, com ritos de purificação que inclui excrementos de vaca. Um grande escritor chamado Orígenes fez o seguinte comentário: todos aqueles que enxergam não são igualmente iluminados por Cristo, mas cada um é iluminado na medida em que ele pode e deseja receber a luz. Os olhos de nosso corpo também não são igualmente iluminados pelo sol. Quanto mais se pode iluminar, ele os ao elevar, mas se contempla do alto o elevar do sol, melhor percebe também o seu brilho e o seu calor. Igualmente, o nosso espírito, quanto mais se elevar para perto de Cristo, mais brilhante será irradiado por sua luz, como diz o próprio Senhor: aproximai-vos de mim, e eu me aproximarei de vós, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 8. O seguimento de Cristo no seu Evangelho pode ser de diferentes modos para cada um de nós. Segundo as suas próprias possibilidades. Outros, como nós, as multidões, vamos a Jesus, que nos orienta com suas palavras e em parábolas, para que não desfaleçamos em jejum pelo caminho, como diz noutra passagem, preocupados apenas em ouvir a sua palavra, mas escolhendo a melhor parte, que não nos será tirada, como nos afirma Lucas, no capítulo 10, o versículo 42. E, sem qualquer dúvida, aqueles que assim se aproximam de Jesus recebem bem mais de sua luz. Seremos como os apóstolos, permaneceremos sempre com Ele em todas as nossas atribulações. E então Jesus nos explica em segredo o que Ele havia dito às multidões. E, com mais claridade ainda, Jesus nos ilumina. Se formos pessoas capazes de subir com Jesus até o alto da montanha, como Pedro, Tiago e João, no fenômeno da transfiguração no Monte Tabor, seremos iluminados não apenas pela luz de Cristo, mas também pela voz do próprio Pai, quando Ele disse: este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Este breve texto do Evangelho de hoje, de fato, é repleto de ensinamentos, porque Jesus retoma passagens do Antigo Testamento e agradece ao Pai por ter revelado através dele inúmeros mistérios, como foi São Joaquim e Santana, que hoje celebramos, foram personagens também que viveram no Antigo Testamento. E eles, guiados pela fé na penumbra da luz não muito clara, confirmaram o projeto salvífico de Deus, cumprindo com fidelidade a missão que Deus confiou a eles. Que estes são os motivos pelos quais a Igreja venera esses dois santos no dia de hoje,
pois foram os pais de Maria, a mãe de Jesus. E nós, irmãos e irmãs, que vivemos esse tempo difícil da pandemia, vamos prosseguir confiando nesse Deus misericordioso, pedindo nas intenções dos nossos irmãos atingidos pelo Covid, os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, para que tenha, de fato, a graça da saúde, e os profissionais da saúde, força para ajudar nossos irmãos e irmãs a conseguir a saúde desejada. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.